Bem, na mão 16 do segmento, abrindo uma espada. O Paulo marcou 3 copas, que é um singleton em qualquer naipe, 4 cartas de espadas e nova 14 pontos. Sul dobrou, mostrando copas, eu passei. Norte marcou 4 copas, o Paulo marcou 4 espadas, que segundo os nossos agreementos é mínimo, portanto ele máximo teria que passar e sobre o dobro meu marcar 4 espadas. Sul marcou 5 copas e eu aqui, portanto sei que 5 copas já está em grande risco, porque mesmo que ele tenha os valores perfeitos está mínimo e portanto optei por jogar dobrado, até porque tenho uma mão que vou meter bastante pressão no carteador, porque tenho o singleton, portanto o Paulo em princípio vai sair a espada, vou fazer o rei, vou jogar o singleton e mesmo que o Paulo não tenha o as de paus, vou obrigar o declarante a destronfar ou a destronfar até ao fim, ou então, ou então a receber alguns cortes. Portanto optei por passar, o Paulo dobrou e eu transformei. O Paulo saiu ao valete de espadas e portanto o declarante cortou. Neste caso, quando o morto tem singleton ou chicana, nós optamos por jogar preferencial, portanto carta mais alta chama ao naipe mais alto, carta mais baixa chama ao naipe mais baixo, as cartas do meio chamam ao naipe que ele chamam ao nosso naipe. Portanto, querem a continuação neste naipe. Neste caso específico, como o morto tem 6 paus das 10, 9 e vai ser o naipe que em princípio o morto vai jogar, ou o declarante vai jogar, paus não entra na equação, portanto eu chamo as espadas com as cartas mais altas ou a ouros com as cartas mais baixas. Portanto, do meu ponto de vista, o melhor flanco para nós é o flanco forçante, o flanco do encurtar, portanto chamei as espadas. O declarante jogou o as de paus, o Paulo jogou o 4, portanto falta o terno, e o declarante jogou mais um pau, e eu aqui tenho que decidir o que é que vou fazer. Portanto, se o Paulo tiver rei quadra terno, isto vai ser tudo mais ou menos parecido, porque a certa altura, mesmo que ainda oferecemos o mais uma vez, ele vai jogar o pau e às tantas eu vou ter que cortar e vamos ter que fazer duas vazas a ouros, o rei de paus 3 e o quarto a paus 4. Se por outro lado o Paulo tiver 4 cartas de paus, aí sim já o flanco forçando pode ser mais efetivo para nós. Portanto, aqui o que eu tenho que fazer é baldar o ouro para até também ficar a recortar os ouros em breve. Portanto, eu baldei aqui na dor para ficar a recortar e para negar ouros. Portanto, o Duque chamaria a ouros. Talvez a carta melhor fosse o 8, mas eu também não quis despender o 8. Portanto, o Paulo fez o 8 e agora, como eu chamei as espadas na primeira e na segunda vaza, ele jogou ouros. E pronto, eu aqui entrei em tilt. Portanto, ele jogou as de ouro, eu emendei rapidamente para o rei de espadas, mas agora o declarante jogou um pau e eu aqui perdi a concentração e joguei mal e não baldei o ouro. Portanto, aqui se baldasse o ouro porque vinha-me e recuperava a vaza que o Paulo já tinha dado, eu simplesmente ficava a cortar as vazas boas do morto ou não deixava ele estabelecer os paus. Portanto, eu cortei e mandei fora uma vaza. Portanto, ele agora recortou com o as, destronfou duas vezes, cortou o pau e tabulou. Sendo que a balda a ouros ainda recuperava a segunda vaza para nós. Portanto, a lição a tirar desta mão é não entrar em tilt quando o parceiro não respeita as nossas sinalizações e joga mal, porque ainda podemos recuperar da situação. Bem, a mão 17 é uma das mãos também mais didáticas do segmento. Paulo abriu num ouro desbalançado, marquei um centro-1 que era um relé forcing de partida, o Paulo marcou dois paus que eram uma infinidade de mãos, eu marquei dois ouros que eram um relé a perguntar, o Paulo marcou duas espadas que era 4-4-4-1 com um singleton preto. Portanto, neste caso, se o singleton for as espadas, a minha mão é um monstro, né? Tenho 10 paus em linha e é só uma questão de saber os ases para depois marcar 6 ou 7. Se o Paulo por outro lado tiver o singleton a paus com 4 cartas de espadas, que é o mais provável, a minha mão vale um bocadinho menos, mas mesmo assim é uma mão ainda algo poderosa, apesar da debilidade dos trunfos. Bem, marquei 2 sem trunfo a perguntar, o Paulo marcou 3 copas, que era 4-4-4-1
com singleton a paus, 15 ou mais pontos. Eu marquei 3 espadas, que era natural, defini o trunfo. O Paulo marcou 4 ouros, que era controla ouros 18 ou mais, porque se tivesse 15 a 7 marcaria 3 sem trunfo, que era mínimo. E agora aqui a minha voz de 4 copas é o único tema aqui desta mão, porque tivesse eu controle a copas, o capitão do leilão neste caso sou eu, porque o Paulo descreveu-se todo, disse a distribuição toda que tinha e disse a distribuição toda que tinha, perdão, e os pontos, portanto, quem está em melhor capacidade para julgar o contrato final sou eu. No entanto, esta voz de 4 copas serve como last train. Portanto, eu só posso utilizar esta voz quando tiver problemas a trunfos. Portanto, quando o fito é de 8 cartas, eu penso que é prudente sempre quem toma as rédeas do leilão ser quem tem as boas intermédias, tipo ou o valete ou o 10-9. Portanto, aqui a minha voz de 4 copas não é mais a dizer que, olha, eu estou interessado nisto, mas eu tenho problemas a trunfos. Porque se eu não tivesse controle a espadas, se eu não tivesse controle a copas, eu marcava 4 espadas. Se eu tivesse controle a copas e boas intermédias em trunfo, marcava 4 sem trunfo. Portanto, aqui a voz de 4 copas é, olha, eu estou interessado, mas os trunfos tens de ser tu. Portanto, depois o Paulo perguntou 4 sem trunfo, eu respondi o número de ases, ele perguntou a dama de trunfo e eu disse que tinha. E portanto, cá está, o Paulo tinha assim uns trunfos bonzitos, rei valete, tinha o valete, que era a carta importante, mas tivesse ele, por exemplo, rei 10-8, ou rei 8-7 tuque e 20 pontos, ou 21 ou 22, nós evitávamos jogar este slam com 23 pontos na linha, mas com 33 pontos na linha, mas com trunfos super débeis. O contrato é razoável, depende se os trunfos estiverem 3-2. Tem muitas opções de carteio, ou está os paus 3-3, ou mesmo os paus 4-2 também ganha. Portanto, só que os paus 5-1 é que tem mais alguns problemas. Mas pronto. O Morbe optou por sair a paus, que portanto, contra o 4-4-4-1 a saída a copas e ouros é que estava excluída. Portanto, o Morbe tinha duas saídas possíveis, que era a trunfo ou a paus. Sendo que a saída a trunfo era a saída mais expectável da mão, porque ele sabia que eu tinha pelo menos 4 espadas, eu devia estar com a paus e portanto isto podia ser um cross ruff e a saída a trunfo saía mais indicado. Portanto, o facto dele não ter saído a trunfo sugere que os trunfos estejam encostados. Ou ele tenha as, ou por exemplo às 10, obviamente se ele tiver às 10 não vai sair a trunfo, porque o parceiro podia ter o valete e está a entregar o contrato. Portanto, a saída a paus sugere ou que ele tenha o as, ou por exemplo 3 das 9, ou 2 das, ou então, se não tiver o as, sugere que os trunfos estão encostados. Portanto, o Paulo fez a dama de paus, jogou uma espada para a dama, que viu aparecer o 9, fez o ouro com o as, jogou o rei de espadas, onde viu baldar. Bem, eu estou a jogar aqui, estou a carregar aqui um pouco mais rápido porque, portanto, o Paulo depois desarrascou-se bem aqui na fase final, mas depois eu tenho aqui um carteiro para sugerir. Vamos só ver o que é que se passou de facto à mesa e depois, portanto, o Morbe baldou uma copa e depois eu vou dar as cartas que eu sugeria que se fossem as cartas melhor jogadas. O Paulo cortou o ouro, jogou o rei de paus onde baldou o ouro, jogou o as de paus que o Moraes baldou. Portanto, se o Moraes também cortasse também era igual, que o Paulo recortava, tirava, jogava a copa para, tinha que jogar copa para o 10, o rei de copas, espada para cima e tabular. Jogou o as de paus, espada para o 8, valete de espadas e acabou a squeezar o Pedro entre o quarto pau e a dama de copas. No entanto, para mim o carteio correto
e também as baldas corretas seriam, portanto, saída a paus, fez. Bem, aqui era importante o Paulo ter jogado o rei de espadas da mão, porque o rei de espadas, jogar a figura do lado que tem duas figuras permite ganhar com os trunfos 4-1 em qualquer das mãos, desde que o 9 ou o 10 estejam cegos em qualquer lado. Em contrapartida, como o Paulo jogou, só permite ganhar quando for norte a ter os 4 trunfos. Portanto, o carteiro que eu sugeria era jogar o rei de espadas, que o José o melhor que teria a fazer era ceder. Agora na espada, eu penso que aqui o Pedro também devia ter baldado o ouro, porque ele sabe que o declarante tem 4-4-4-1, portanto, ao baldar a copa, ele sabe que o declarante, se cortar uma copa, apura a quarta copa, ao passo que se baldar um ouro e o parceiro tiver o 10 de ouros, não dá nada, não dá nenhuma vaza. Se o parceiro não tiver o 10 de ouros, dá a mesma vaza que dava, portanto o declarante vai usufruir do quarto ouro da mesma forma que o vai usufruir de certeza da quarta copa. Portanto, eu aqui acho que a melhor balda era o 4 de ouros. E nesta altura o Paulo vai começar a achar muito que a mão de Sul é 5-4-3-1 ou 4-4-4-1, portanto, independentemente dos naipes, o contrato já é praticamente imbatível, porque agora ganha o retorno do ouro com o rei, corta o ouro, e agora aqui sim é importante não tirar as e rei de paus. Não tirar as e rei de paus porquê? Para não perder a ameaça a ouros nem a copas tão cedo. Portanto, as vazas que ele vai fazer vão ser 3 vazas seguras, 3 vazas a paus, as e rei de ouros 5, o corte no morto 6, as e rei de copas 7, 8 e 3 espadas 11. Portanto, se os paus tiverem 3-3, faz as 12 vazas. Se os paus tiverem 4-2, consula ter 4 cartas de paus, que é o que parece. Isto aqui vai terminar ou com um squeeze paus ouros, no caso de Sul ter muitos ouros e paus, ou com um squeeze paus copas, no caso de Sul ter paus e copas, ou então, se Sul tiver de facto o 4-4-4-1, vai terminar com um duplo squeeze posicional. Portanto, posicional porque a ameaça a paus portanto, a ameaça a paus vai ser Sul a guardar, portanto, como o oeste, portanto, eu tenho o pau a seguir e significa que essa ameaça está posicionada para nós, e a ameaça a ouros, se de facto for o 4-4-4-1, também está posicionada, portanto, para nós, portanto, fica o norte com a ameaça e o Paulo depois vai conseguir chegar a uma posição final em que ninguém vai conseguir guardar as copas. Portanto, ou seja, passa já a espada, preservando ali os as e rei de paus para conseguir manter o ouro e a copa na mão. Sul balda uma copa, por exemplo. Agora no valete de espadas, Sul baldado amador. Agora tiro as dores, é importantíssimo tirar aqui esta ganhante, porque se não tirar esta ganhante o final vai ser ambíguo. Portanto, ele vai ter que acertar o que é que se seca, o que é que os adversários secaram ou não secaram, ao passo que se tirar o as dores não vai ter que adivinhar nada, basta só ter atenção e bater as cartas. Portanto, copa para o rei, as de paus, baldando a copa, e agora no rei de paus, norte não pode baldar o ouro porque é o único que está a guardar ouros, não pode, portanto tem que baldar a copa. Ao baldar a copa, o Paulo balda o ouro e, portanto, cria uma posição em que Sul teve que guardar o pau, Norte teve que guardar o ouro, portanto as copas têm que estar portanto, simplesmente jogar aqui copa para o as, porque sabe que Sul tem o valete de paus, sabe que Norte tem o 10 de ouros, e então o carteio era um duplo squeeze, era o carteio correto da mão, mas portanto, pronto, o Sarma não viu, mas ainda assim desenrascou-se bem e conseguiu acertar a posição. Em mão 18, Paulo abriu uma espada,
Pedro dobrou, eu passei, Norte marcou um sem trunfo, que é levante sol, portanto mostra 7 ou menos pontos. O Paulo marcou duas espadas. Norte voltou a dobrar e eu passei. Sul voltou a dobrar, perdão, eu passei. Norte marcou 3 copas e meteu aqui com a oposição a quer a ouros, quer a paus, na mão 9 de ouros, rei 10, 7 paus e 5 copas de valete 9, portanto tenho aqui um dobro bastante comercial e eles são vulneráveis, é praticamente impossível eles ganharem. Bem, o morto apresentou-se com 4-3-3-3. Eu de facto não gosto nada deste dobro, independentemente do contrato que jogaram e do que se deu. Eu penso que este dobro vai levar muito mais vezes ao holocausto do que trazer benefícios, portanto, porque em princípio não vai ter nenhuma partida, é quase impossível ganhar 3 centro 1, porque o parceiro, além de ter que pega as espadas, vai precisar de uma fonte de vasas, porque nós só temos 5, portanto, e não é normal uma pessoa que tenha 7 ou menos pontos dar 4 vasas. Portanto, este dobro vai-nos meter muito mais em problemas do que os benefícios. Os benefícios são, obviamente, poder ganhar 3 paus, 3 ouros ou 3 copas quando o adversário ganha 2 espadas. Portanto, mas eu acho que é muito mais prudente perder as hipóteses de maximizar essa competição no parcial e livrar-se do holocausto do que o contrário. Todavia, pronto, Norte dobrou outra vez, eles acabaram de jogar 3 copas dobradas, que é o que interessa aqui, é analisar as minhas cartas e as do Paulo. Bem, o Paulo jogou As e Rei de Espadas, isto aqui, portanto eu agora aqui Valete de Espadas, isto foram tudo cartas forçadas, portanto o Paulo teve que jogar o As e o Rei e o Valete, portanto aqui não há nenhuma preferencial, não me está a chamar nenhum naipe, portanto aqui eu optei por baldar o ouro para, se o declarante tivesse o Rei de Ouros, fazer menos uma vaza. O declarante baldou o pau, portanto aqui sugere o declarante ter 2 cartas a espadas, 2 cartas a pau, portanto deve ter ou 5 copas e 4 ouros ou 5 ouros e 4 copas, porque se tivesse 3 cartas a paus nunca baldaria ao pau, não é? Cortava, portanto isto é para se meter a fazer cortes de um lado e do outro, portanto aqui o antídoto é o Paulo jogar o trunfo se tiver, portanto, o Paulo jogou o trunfo, portanto o declarante ficou marcado com 2, 4, 5, 2, portanto jogou o As de paus, o pau cortado, o ouro para o As, outro pau cortado e agora um ouro. Eu aqui só tenho simplesmente que cortar a vaza do Paulo e jogar o trunfo para evitar que ele cortasse mais um pau na mão e tabular. 500. Na mão 19, portanto abri com este 5-4 rico, apenas 12 pontos, mas portanto abri porque era 5-4 rico. Então marcou 2 ouros, que era 6 ouros e uma mão game forcing. Eu marquei 2 espadas, que eram pelo menos 4 cartas de copas. O Paulo marcou 3 ouros, que sugeria que só jogava em ouros, tinha 6 ou mais cartas. Eu, apesar de ter uma pega a paus muito débil, não tenho nenhum As, não tenho fit com o Paulo, portanto tenho uma mão que só pode mesmo jogar 3 centro 1, portanto marquei 3 centro 1. E portanto o contrato até era bastante razoável, porque dependia dos ouros 3-2 ou do valete de ouros a cair, portanto ia fazer sempre 7 vazas a ouros. Se os ouros caírem, o As de espadas 8 e uma vaza a paus. Da saída foi ao 6 de paus às quartas. O Sul jogou o 10, eu joguei o valete. Agora no Rei de Ouros, eu penso que eles jogam Apple Smith e Sul jogou o Quadra de Ouros, o que induziu Norte em erro, porque portanto, se eles jogam Apple Smith, a carta correta de jogar era o 6, mas o Pedro jogou o Quadra, que foi um pouco preguiçoso. Depois eu agora joguei o As de espadas, no As de Ouros os paus estavam encostados e aqui o Zé balou o terno de paus. Eu penso também o Zé podia ter balado e devia uma copa, eu percebo que ele não balde de espadas, né, com 4 valete, eu posso ter 5 de rei dama com a entrada em paus, por exemplo, portanto, mas aqui a balda copas era praticamente obrigatória, portanto o Zé acabou por baldar o pau e acabou por baldar o cabide, portanto eu agora consegui libertar a copa e as copas davam 3-3, fazendo 3 vazas a copas, 2 vazas a espadas 5, 3 vazas a ouros 8 e a vaza a paus 9 vazas.
Portanto, a mão 20 e a última do segmento, Paulo abriu num ouro em terceira posição, que para nós é desbalançado. Norte dobrou, o Sul dobrou, perdão, uma copa de Norte, 2 ouros de Sul, 2 copas de Norte, 2 centro-trunfos de Sul, que sugere tipo 20, 22 ou qualquer coisa desse género. E Norte passou. Bem, aqui neste caso eu sei que o Paulo tem 3 cartas de espadas e 3 cartas de copas pelo menos, portanto, isto porque eles não se fitaram nem a copas nem a espadas. Portanto, a mão do Paulo deve ser 3 ou mais espadas, 3 ou mais copas, 5 ouros. Portanto, o Paulo está marcado com o singleton a paus. Portanto, a saída à pausa está logo excluída. Portanto, a saída natural é saída a quadrador. Portanto, o morto aparece com 4 pontos, mas são 4 horríveis pontos. Portanto, o passo é mais que natural. O terno que fez saltar a dama. O outro declarante jogou a dama de espadas. Eu joguei o 8. Este 8 é uma carta, é mais uma carta de rotina, mas bastante mal jogada. Porque imaginem que o declarante tinha 4 espadas de dama. Por exemplo, 4 espadas de dama. 4 espadas de dama 9. Imaginem que o declarante tinha 4 espadas de dama 9. Este 8 já tinha dado uma vaza, porque agora o Saruman fazia o rei, portanto com a Ásia rei, e agora podia jogar simplesmente uma espada para o 7. Mas pronto, eu joguei 8 espadas e o Paulo fez o rei, e portanto do prisma do Paulo, quando faz o rei, ele sabe que o declarante tem 4 cartas de espadas, deve ter 2 cartas de ouros porque eu saí a ouro, não é? E não ia sair ao singleton, em princípio. Portanto, o declarante está marcado com 4 espadas, 2 ouros, e agora aos paus, ele entre o morto e ele próprio tem 2-1, portanto o mais normal é os paus estarem 5-5, porque primeiro, eu se tivesse 4 cartas de paus, tinha 4 paus, 2 ouros, 3 espadas e 4 copas. Portanto, o declarante só tinha um singleton na copa, tinha marcado centro 1. E se tivesse 6 cartas de paus, podia ter saído a paus. Ou devia ter saído a paus. Portanto, ele sabe que Sul, em princípio, terá 4 cartas de espadas, 2 cartas de copas, 2 ouros e 5 paus. Portanto, ele aqui está a ver uma vaza a espadas, uma vaza a ouros, 2. E portanto as nossas vazas têm que passar sempre por copas, e ele ao jogar copas nunca dá vaza. A única hipótese que ele tem de dar vaza é se o declarante tiver, por exemplo, 2 de rei, mas mesmo nesse caso o declarante em princípio vai jogar o rei. Se o declarante tiver 2 de as, abrimos logo 3 vazas para nós, fazendo o rei de espadas, 3 vazas a copas, 1 ouro e a minha vaza a paus. Se o declarante tiver as e rei de copas secos, também adianta o naipe e não dá nenhuma vaza. Portanto, aqui o bem jogado seria jogar seria jogar uma copa, mas o Paulo optou por jogar passivo, não viu o que é que ia acontecer, e portanto jogou passivo, que nem sempre custava vaza, até tipo normalmente até era o sólido, mas assim o declarante conseguiu libertar o pau, que eu cedi, porque também sei que o Paulo vai abaldar agora. Aqui nesta posição, ainda que eu cedesse outra vez, não havia muito que eu pudesse fazer, portanto tive que entrar com o rei, jogar outro ouro. O Paulo fez o as, caiu o rei, saí de mão em mais uma espada, me tirou a última espada e pronto. E agora tivemos que fizemos menos uma vaza do que tínhamos direito.